Olá a todos do oitavo ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso livro, A Condição das Populações Indígena e Negra no Continente Americano. Bom, na aula passada estudamos sobre o Haiti, a independência da ilha de São Domingo, que posteriormente se tornou o Haiti. Vimos que essa ilha inicialmente era assim dos espanhóis, quando o genovês Cristóvão Colombo chegou a partir de 1492. Depois teve uma negociação e assim, no século XVII, os espanhóis passaram essa ilha para os franceses. Ilha essa que ficou sendo conhecida como São Domingo e, após a independência, Haiti, a terra das montanhas, justamente por uma homenagem assim aos povos indígenas que foram dizimados, destruídos pelo contato assim com os europeus. Bom, vimos que a primeira colônia a se tornar de fato independente nessa América Espanhola foi o Haiti, e assim várias revoltas escravas aconteceram. Depois de várias revoltas, o líder Toussaint, que era filho de escravizados, ele lutava pelo exército francês, ele era alfabetizado, sabia sim o francês, ele liderou o movimento, de modo que ele foi um grande líder e assim vários conflitos também aconteceram. Tanto é que quando a escravidão ela não foi abolida na ilha, ela não tinha terminado na ilha, assim eles lutaram muito por isso, tanto é que Napoleão Bonaparte ele fez assim uma intervenção e mandou 25 mil soldados para a ilha. E nesse conflito, Toussaint foi preso, porém as ideias permaneceram e posteriormente Dessalines assumiu a liderança e, de fato, a escravidão foi extinta, como também assim o Haiti veio a existir, como também a independência da colônia em relação à coroa portuguesa. E assim Dessalines se tornou o imperador. Então, dentro do contexto dos processos, das lutas pela independência na América Espanhola, vimos que existiram revoltas indígenas no século XVIII e vimos também que as lutas pela independência elas foram guiadas pelos crioulos, a elite colonial, ou seja, descendentes de espanhóis que habitavam na América. Então, teve uma troca aí de poder, como eu chamei a atenção nas outras aulas. Ou seja, o poder saiu das mãos da coroa espanhola e passou para as mãos dos crioulos. Com isso, as populações indígenas, como também os negros, eles não tiveram condições de acesso de uma forma igualitária, de uma forma igual às demais pessoas. Tirando o caso do Haiti em específico, onde foi a única revolta escrava que deu certo, porque posteriormente os haitianos conseguiram a independência, e o caso também dos Estados Unidos, onde os negros conseguiram assim direitos políticos, as outras populações sofreram muito também. Não dizendo que o preconceito não existiu, porque o preconceito existiu nos Estados Unidos, no Haiti. Agora, em relação a essa população indígena e os estados nacionais americanos no século XIX. Com a independência, ou com as independências, os países eles não deram assim uma voz maior para os indígenas e nem muito menos para a população negra. De uma forma geral, as independências aconteceram pela crise do antigo regime, onde os poderes eram concentrados nas mãos dos reis. Porém, a elite, no caso da América Espanhola, que guiou esse processo de independência. Então, quando temos notícias assim das populações indígenas, essas notícias, principalmente no início de tudo, no século XVI, com as grandes navegações,
Essas notícias, elas nos vêm através, logicamente, dos europeus. Então, recentemente que nós temos muitos estudos sobre essas populações indígenas. Então, estudos esses que evidenciam, assim, que os indígenas eles têm várias culturas, existem vários povos e que cada um deles é um mundo em si mesmo. Indígena não é tudo indígena. Então, com essa chegada dos europeus ao continente americano no século XVI, teve assim, para alguns pesquisadores, a globalização, uma troca cultural muito forte, uma troca econômica entre os europeus, como também entre os indígenas. Então, essa globalização ela veio se amplificar, veio aumentar justamente com a internet. Logo, hoje, isso ainda existe. Recebemos muita influência de outros povos, porém, as nossas identidades são vivas e assim temos a nossa cultura base, ou seja, uma cultura que recebemos dos povos que nos antecederam, e assim sofremos constantemente influências de outros povos. O nome disso é globalização. Isso não faz com que a cultura antiga venha a ser desaparecida, porque afinal de contas nós temos que valorizar a cultura dos povos antigos que nos antecederam. Justamente a nossa cultura aqui brasileira é europeia, africana, indígena e através dessa mistura que temos assim o caldo cultural, a influência cultural brasileira. Aí temos aqui uma imagem indígenas norte-americanos durante a 26ª edição da Powwow, em 2016, no Canadá. Este evento caracteriza-se por homenagear e reafirmar a importância das antigas tradições culturais dos povos nativos, inserindo-as em um novo contexto social. Então, é o que eu chamei a atenção. Nós temos que evidenciar, assim, essa cultura que faz parte, logicamente, que da cultura geral brasileira, tanto africanos como indígenas e também europeus. Então, tem essa tradição, tem essa, assim podemos dizer, reverência a essa cultura, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E também aqui no Brasil precisamos dar mais ênfase a essa cultura ou a essas culturas, no caso do negro africano, ou seja, a cultura africana, como também a cultura indígena. Porque, afinal de contas, sempre acontece que muitas vezes damos mais ênfase à cultura europeia e nos esquecemos, assim, da cultura desses povos que tanto sofreram, que foram escravizados e, além disso, através das suas mãos, através do seu esforço, o país veio assim se elevar. O país, de fato, tornou-se um grande potencial. Bom, então em relação a essas grandes navegações, como eu chamei a atenção para vocês, a narrativa que temos sobre esse contato dos europeus com os indígenas é uma narrativa preconceituosa, uma narrativa que não entendia assim as diferenças. Então, mas existem diferenças em relação ao contato entre espanhóis e indígenas, como também entre portugueses e indígenas. No caso, para os espanhóis, os indígenas deveriam ser, assim, aculturados. O que é isso? Era um processo de substituição completa da cultura que os indígenas tinham pela cultura, assim, europeia. E isso através de uma violência. Então, os espanhóis agiram assim através desse choque, desse embate em relação a essa cultura do indígena que era chamado de selvagem. Já para os portugueses, eles também tiveram contato assim através de uma violência com os indígenas,
mas eles adequaram a religião cristã ao mundo indígena. Tanto é que teve a proibição da escravização indígena na América Portuguesa e, posteriormente, houve a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana. No caso espanhol, não. Não teve a proibição da mão de obra indígena. Então, eles se utilizaram bastante dela na extração das minas, ou seja, os metais preciosos, e em várias outras funções na sociedade. Porém, o Vaticano proibia a escravização do indígena, mas na América Hispânica, na América Espanhola, eles seguiram assim. Só teve também a alteração de mão de obra aí quando os nativos, os indígenas, passaram de fato a não existirem mais, porque através do contato com os espanhóis, eles assim contraíram muitas doenças. Além disso, muitos foram mortos através do trabalho pesado prestado. Assim, eles quem? Os espanhóis passaram a trazer negros africanos escravizados na marra para o trabalho na América Espanhola. Então, de uma forma geral, com o processo de independência da América Espanhola, os estados-nação foram formados. Os estados nacionais foram formados. Com isso, a população indígena e a população negra não tiveram espaço nessa sociedade. E nem muito menos essas populações indígenas, elas foram reconhecidas como nações. Por quê? Se tem aí, atualmente, uma estimativa de 8.000 nações indígenas, muito diversificadas, muito diferentes em relação à economia, à política e etc. Então, essas 8.000 nações indígenas vivem em estados-nações, vivem em várias nações espalhadas pelo mundo. Porém, essas nações indígenas não são reconhecidas como propriamente nações. Isso porque esse conceito de Estado-nação, que é um conceito europeu, reconhece que para se ter uma nação tem que ter uma homogeneidade, uma união linguística, biológica, religiosa, territorial, etc. Então, já os indígenas não têm isso porque são várias etnias, várias culturas e etc. Então, os indígenas não são reconhecidos como uma nação assim à parte, e sim eles são uma nação que fazem parte, que ficam dentro de outra nação ou de outras nações. Então, e durante o século XIX, logicamente que o indígena ele foi tido assim como primitivo, incivilizado, que precisava de cultura, que precisava fazer parte do processo civilizatório, ou seja, deveria se enquadrar dentro dessa sociedade. Então, a elite liderou o processo de independência e os indígenas e os negros africanos também, eles não tiveram vez na América Espanhola. Aí temos aqui outra imagem. Muitos índios procuraram refúgio distante dos centros urbanos. Em países como Peru, o camponês no século XIX era o indígena que podia preservar suas tradições longe da presença constante do Estado. Na foto, vemos o alemão Karl Dreyer, fotógrafo que realizou estudos etnográficos dos povos do Peru. Então, no caso, os indígenas camponeses, eles assim permaneciam com as suas culturas, com as suas tradições, com as suas religiosidades, etc. Sendo que os urbanos já tinham grandes dificuldades para que isso viesse a acontecer. Então, foi mesmo uma imposição, uma aculturação que aconteceu em relação a esse contexto. O indígena tinha que ser civilizado, segundo a visão europeia do período. A visão do período aí
no século XIX. Bom, algumas questões que aconteceram aí dentro desse contexto. Primeira questão: branqueamento ou limpeza etnocultural. Sob a ótica da eugenia europeia, eugenia era uma pseudociência, uma falsa ciência, que dizia o seguinte: os indígenas, os mestiços, deveriam, assim, ser considerados primitivos. Então, não se tinha nenhum embasamento científico para dizer isso. Tanto é que eles usavam até mesmo algumas ideias de Darwin de uma forma totalmente torcida. Eles falavam, na verdade, não é o ser humano mais forte que sobrevive, e sim que se adapta melhor às mudanças. Então, eles pegavam essa frase de Darwin, que tem a ver com o processo de seleção natural, de evolução das espécies, e eles colocavam assim que eles deveriam levar, no caso dos europeus, levar a civilização para os povos considerados inferiores, no caso aí indígenas, negros, africanos, etc. Houve uma tentativa sistemática de eliminação tanto de mestiços quanto daqueles considerados primitivos, como eu chamei a atenção agora. Muitos compuseram exércitos nacionais em conflitos, com a Guerra da Cisplatina, ainda estudaremos, e a do Paraguai. Outro aspecto são as leis de propriedade de terras que, além de conservar as haciendas nas mãos da elite crioula, mesmo entre aqueles contrários à separação da Espanha, também dificultavam o acesso para aqueles não alfabetizados em espanhol. O resultado disso é um rápido empobrecimento das comunidades camponesas. No caso aqui, haciendas eram as grandes propriedades rurais. Então, logicamente que os indígenas eles foram assim totalmente menosprezados por essa sociedade no século XIX. Não só os indígenas, como também os negros africanos. Então, esse indígena, essa hierarquia na sociedade de mestiços, indígenas, fazia com que eles não tivessem o acesso, já que a elite crioula, os descendentes de espanhóis nascidos na América, eles assim que tocavam o governo, que tinham o poder político, econômico e social. Aí temos aqui outra imagem. Uma das formas de superar as dificuldades econômicas impostas às comunidades rurais era, e ainda é, a comercialização de peças tradicionais de artesanato, como os tecidos. Trajando roupas típicas, as cholas tradicionais vão regularmente a centros urbanos para vender diversos itens. Então temos aqui essas mulheres latinas que são chamadas de cholas. Elas vendem assim seus produtos, seus artesanatos, justamente para sobreviverem. Ou seja, até hoje isso acontece. Essas mulheres vendem e trabalham dessa forma, já que questões do século XIX ficaram mal resolvidas e assim a elite controlava, como controla ainda hoje, as propriedades rurais. Então, elas vendiam seus artesanatos para assim sobreviver. Outra questão também, incentivo à mestiçagem. Na contramão do projeto eugênico, ou seja, aquela falsa ciência de alguns estados, o projeto de mestiçagem visava o enfraquecimento de identidades culturais. A consequência seria uma absorção lenta e gradual dessas populações ao Estado-nação, preservando assim a mão de obra vital para uma industrialização, por exemplo. Então, o objetivo seguinte foi incentivar a mistura justamente para que essas populações indígenas se tornassem assim operários. Então, esse incentivo da mestiçagem, da mistura dos povos, dos brancos com indígenas, serviu justamente para isso. Durante o período colonial brasileiro, foi instaurado o Diretório dos Índios, em 1757.
lei que organizava as comunidades em aldeias ou vilas administrativas por um diretor de origem portuguesa. Também contavam com a presença de uma escola que deveria ensinar a língua oficial e o uso da língua geral. No caso, a língua geral aqui era a mistura de várias línguas indígenas, como também com o português. Era punido severamente. Esse uso da língua geral era punido severamente. Então, as pessoas deveriam, assim, falar o português. No século XIX, a ideia de um Estado tutor dos índios reaparece no Brasil, estimulando, inclusive, sua incorporação à Guarda Nacional. Veremos sobre essa Guarda Nacional em outra aula. Então, se tinha essa proibição, né, de se falar assim a língua geral, essa mistura entre várias línguas indígenas e o português, os indígenas deveriam falar o português, justamente o objetivo de fazer esse incentivo à mestiçagem foi para fazer com que a identidade indígena fosse assim enfraquecida e eles se tornassem posteriormente em operários para a sociedade, ou seja, mais uma vez massacrando assim a cultura indígena, porque o primeiro massacre foi quando os europeus chegaram na América. Então, no caso brasileiro também teve a Constituição de 1988, que justamente colocou o indígena como uma pessoa a ser respeitada, a cultura indígena ser evidenciada. A Constituição também, esse conjunto de leis, fez com que as terras indígenas fossem assim preservadas. Então, com essa nossa última Constituição, esse conjunto de leis, como eu falei, toda essa questão indígena foi levantada, porque antes, as leis que vinham antes, como o próprio Estatuto do Índio, dizia que deveria ser integrado à sociedade o indígena. O indígena deveria ser integrado, colocado na sociedade. Então, com a Constituição de 1988, teve assim a proteção mesmo desse indígena. Bom, aqui temos uma imagem. Pedro Pérez, Elevação da Cruz em Porto Seguro, 1861, que coloca esse indígena como passivo, eles assistindo. Então, esse é o caso do Brasil, onde os indígenas foram utilizados como mão de obra. Chegou um momento que eles foram proibidos de serem escravizados, e assim os cristãos, os católicos, eles adequaram a religião cristã justamente ao ambiente aí, a visão de mundo do indígena, ao ambiente desse indígena. Então, isso também foi uma forma de desrespeito que aconteceu porque a cultura indígena foi assim massacrada com isso. Além do contato mesmo que, através desse contato, várias doenças as populações indígenas contraíram. Então, nesse século XIX, os indígenas, os mestiços, os negros africanos eram vistos assim como seres passíveis, pessoas que deveriam entrar em um processo de civilização. Isto é, a cultura de todos eles não foi respeitada. Bom, o processo de escravidão africana, como eu chamei a atenção de vocês, teve essa mão de obra africana que veio maciça da África, milhões de escravizados africanos foram trazidos à força, logicamente, para a América, de várias regiões da África. O nome disso é diáspora. Eles foram espalhados, assim, pelo continente americano, pelas Américas, sendo que, inicialmente, os portugueses usavam a mão de obra indígena e depois teve essa alteração que eu chamei a atenção, já que os indígenas também resistiam tanto à conversão ao cristianismo quanto ao trabalho, já que o trabalho também pesado não era um trabalho que os indígenas estavam acostumados, porque eles viviam, tinham tudo de uma forma muito mais fácil para eles tirarem da natureza. No caso, os portugueses exploravam esse trabalho cotidianamente. Então, eles não estavam acostumados a isso. Isso não significa que eles eram preguiçosos. Isso era a forma de vida que eles tinham.
Então, já no caso espanhol, depois que os indígenas foram dizimados, praticamente, eles passaram a trazer a mão de obra africana também para a América Espanhola. Então, os espanhóis se utilizaram dos africanos só quando a população indígena estava bem abaixo. Só quando a população indígena teve assim um decréscimo. Os espanhóis passaram a trazer os negros africanos. Uma observação: existia entre os povos indígenas astecas a Guerra Florida, que nada mais era do que os astecas conquistavam outros povos e assim eles pegavam esses povos como escravizados e entregavam como sacrifícios aos deuses. Eles matavam essas pessoas. Como também os incas, a população indígena inca, fazia a mita, onde as pessoas trabalhavam assim de uma forma forçada em algumas questões da sociedade, em alguns trabalhos da sociedade. Então, os indígenas faziam isso, logicamente que os espanhóis trouxeram essa questão e fizeram também uma escravidão disfarçada, a encomienda. E assim eles se utilizavam da mão de obra indígena, tanto nas minas, os africanos também trabalharam na produção de açúcar no engenho, eles também trabalharam nas cidades. Então, eram várias formas de trabalho que existiam nessa sociedade, nessa América espanhola. Porém, o número de escravizados na América portuguesa foi bem maior do que na América espanhola. E também existiam várias formas de trabalho na América portuguesa, mas o número mesmo de escravizados foi bem maior em relação aos portugueses do que com os espanhóis, já que os espanhóis usavam mesmo a população indígena, que praticamente quase deixou de existir o massacre e a exploração que foi feita. Então, temos aqui outras imagens. Antes, uma observação também em relação a essa diferença entre a América portuguesa e espanhola. Na América portuguesa, filho de escravo, escravinho era. Na América espanhola, não. Só o pai, no caso, ou a mãe, eram escravizados. Se uma criança nascesse, essa criança seria, assim, livre. Então, essa é mais uma diferenciação. Aí temos aqui, ó. Pouco se fala acerca da escravidão no Suriname, antiga colônia inglesa e holandesa. Porém, assim como em outras regiões da América Espanhola, houve um significativo deslocamento de africanos para este território. Imagem contida na obra Viagem ao Suriname, de Pierre Jacques, do século XIX. Aqui também temos outra imagem, justamente uma catrina, ou seja, uma caveira. As catrinas, caveiras decoradas, são parte da tradição do Dia dos Mortos mexicano. Essa festividade, cujos relatos mais antigos remontam ao século XVIII, era dedicada aos que morriam longe de casa, que eram, em grande maioria, pessoas submetidas a trabalho forçado em minas de ouro e prata, espalhadas pelo Império Espanhol nas Américas. Então se tinha assim essa homenagem a essas pessoas que morriam, que eram exploradas assim no trabalho das minas, da extração de metais preciosos. Aí eles faziam essas catrinas, essas caveiras decoradas. Bom, mais uma imagem. O Vodou, religião afrodescendente, presente no Caribe e no sul dos Estados Unidos, tem raízes nas tradições iorubás. Sua característica mais marcante, o uso de figuras humanas chamadas de voodoos ou espíritos, se tornou popular por meio do cinema. Então temos essa tradição que muito influenciou várias etnias de escravizados, de pessoas que foram escravizadas, vieram para a América, né? Então, uma delas foi a etnia Yorubá, que influenciou muito em questões religiosas, como o candomblé e outras questões. Temos essa influência muito forte, tanto indígena quanto africana.
em relação à música, à culinária, instrumentos musicais, a própria religião, palavras, etc. Então temos toda essa influência que os indígenas, como também os escravizados africanos, eles nos deixaram como um legado, mesmo eles lutando e resistindo assim para que suas culturas não fossem apagadas. E não foram, tanto é que temos até hoje. Porém, elas foram assim ressignificadas durante essa conquista, elas foram ressignificadas durante a cristianização que foi feita. A cristianização é que os escravizados, no caso da América Espanhola, eles deveriam se converter ao cristianismo. Já agora, em relação ao indígena, não. Então, os boçais, que eram os escravos, os escravizados chegados da África, tinham que seguir, assim, a religião cristã. Então, eles cultuavam, assim, seus antepassados, seus orixás, e eles ressignificaram isso através da religião cristã, como uma forma mesmo de sobrevivência. O nome disso é sincretismo, ou seja, houve uma mistura, assim, uma união, uma associação em relação à fé cristã com a fé que eles tinham, a fé nos antepassados, a fé nos orixás e a fé nos antepassados. Bom, aí temos aqui a obra A Battle of San Domingo, que faz referência, aí, no caso, à Batalha de São Domingo, que posteriormente se transformou no Haiti, na ilha. Então, retrata a luta pela conquista da independência do Haiti em 1804. Apesar de ter sido liderada por escravos e colaborado para o processo de abolição, esse episódio não garantiu a inclusão desses indivíduos na nova ordem social, já que também eles foram explorados depois em outros contextos conturbados na história do Haiti. Então, a elite crioula projetou assim a ideia de nação, porém, essa nação não levou em consideração os indígenas, os mestiços, os negros, os mulatos, enfim, eles foram desrespeitados em suas culturas, tradições e etc. Então, isso foi o que aconteceu depois das lutas pela independência da América Espanhola. E fim, gente.